Olá, meus queridos amigos, que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Muito boa noite a todos, sintam-se fraternamente abraçados e a minha gratidão por suas companhias. Mais uma vez aqui nos encontramos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Querida Maria Judite Melo Menezes, de Curitiba, no Paraná, Cleusa e Vilmar, do bairro Rio Branco, aqui em Canoas, querida Carmen Elgui Jovita Amada, de Santana do Livramento, enviando um boa noite, querida irmã, e muita luz, muito obrigada por sua companhia. Cleusa e Vilmar dizendo boa noite, querida amiga, igualmente a vocês. Judite dizendo boa noite, querida irmã, que Jesus abençoe sempre nossas vidas, que assim seja. A Jovita dizendo boa noite a todos os irmãos, que assim seja, meu amor, nesse intercâmbio maravilhoso que fazemos todas as noites que nos encontramos e no horário que for, né? Saber que estamos todos interligados, no mesmo objetivo. Querida Graziela Silva, boa noite a todos, diz ela. Deus abençoe. Que assim seja, Graziela de Santana do Livramento. Nosso amado irmão Alberto Cati, da La Ciudad de Rivera, no Uruguai. Muitíssimas buenas noches, hermano. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que lhe cercam e a todos vós, meus amados irmãos, estendendo um bálsamo para todos os caminhos dos corações, né? Que maravilha! Já estamos em 21 horas e 20 minutos. O relógio está correndo hoje, viu? Vamos abordar um tema muito importante aqui do Evangelho. Hoje é dia de festa, né? Vamos iniciar o capítulo 18. Estamos crescidinhos já, né, meus irmãos? Vamos indo. E é muito interessante que todos vocês que estão começaram junto, né, esse Evangelho. A Vilda Maltoni chegando também, nossa querida companheira do grupo de estudos que temos nas terças-feiras, onde estudamos o primeiro livro da codificação do Allan Kardec. Eva Aice Rodrigues, boa noite, amiga, diz ela. Igualmente a você, minha querida. Seja muito bem-vinda, Eva. Possa se sentir envolvida pelos fluidos, toda luz e toda bênção no seu coração. Muito obrigada por sua presença. A Vilda dizendo boa noite a todos vocês, muita luz, que possamos ter uma boa compreensão de todos os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, minha irmã. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Me dando um pigarrinho aqui, mas já o remédio está do lado, né, meus amados? Vamos lá, então. Muito obrigada. Querida Sara Flores, boa noite, irmã. Noite de muita bênção para todos nós, com toda certeza. Nos fortalecendo, tiramos o poncho das iniquidades, dos pesos, né? Não que a doutrina espírita tire problemas e dificuldades da vida de ninguém, né, meus irmãos? Mas vivenciamos as nossas dificuldades de uma outra forma. Querida Cleusa César, muito boa noite. Aí da Vila Soares, em Livramento, nossa querida companheira. Muito bem-vinda, minha irmã. Nenhuma religião do mundo tira problemas de ninguém, né? Porque nós estamos aqui para vivenciar problemas, né? Nós viemos para a Terra para resgates e resgatar dívidas é com lágrimas e irmãos.
porque nós prejudicamos no passado. E quando nós fazemos isto, logicamente, alguém derramou suas lágrimas, alguém chorou, sofreu, né? Janete Elgui, boa noite, amada Maria, desde Curitiba, no Paraná, lá no Alto Boqueirão, né? Muito obrigado, amada irmã, por sua presença. Então, nós não viemos para cá para vacaciones, como dizem nossos queridos irmãos aí, nós viemos aqui para resgatar, e os resgates são o mesmo peso e moeda das nossas lágrimas que nós geramos nos nossos irmãos, né? Porque os louros, a felicidade dos nossos bons feitos, o fruto dos nossos bons feitos, nós só vamos colher lá no além, né? Não serão para gastar aqui a nossa poupança. Rosa Sanguinetti, muito boa noite, querida amiga. Um abraço a toda a sua família, muito obrigada por sua presença. Dina Remédio Carvalho, esposa do Hernani, um grande abraço, querida Dina, enviando boa noite a todos. Que assim possa ser, minha querida. Obrigado por sua presença. Então, não existe religião que tire problema de ninguém. Antigamente, no tempo que a gente não estudava, eu sou daquele tempo, né? Que a gente tomava um passe e quem dava o passe dizia: te tiro isso, te tiro. Imagina só. Exorcismo não existe. Exorcismo não existe. Existe esclarecimento. Existe a explicação do que está acontecendo, por que está acontecendo, né? O conhecimento da verdade que nos abre os olhos, não é? Para que a gente venha buscar em nós mesmos as respostas para os nossos problemas, nossos males, como nos diz no capítulo 5 aqui, que vocês já estiveram presentes conosco, né? Bem-aventurados os aflitos. E então, existe sim uma conscientização através do esclarecimento da doutrina, da nossa fé raciocinada. Oi, Dequinha Dias, um grande abraço de Alvorada. Deus abençoe, amada, você e seu esposo, um grande abraço. E então, através da conscientização e do conhecimento desta verdade, que o mestre nos ensinou e que Allan Kardec teve esse trabalho majestoso da codificação, para que melhor compreendêssemos e soubéssemos o que existe por trás dos bastidores, o que movimenta a vida, como se dá todos os nossos problemas, que a gente, dotado da verdade, fortalecidos na fé, quer dizer, sei que a mudança está em minhas mãos e através deste merecimento, dessa minha força de vontade, da busca interessada em saber a verdade e ter a conscientização que está em minhas mãos mudar minha forma de ser, as diretrizes da minha vida, modificar os meus conceitos a respeito da vida, consequentemente, os problemas vão modificar. A saúde vai retornar. Então, nós fazemos merecedores, porque Deus e Jesus não vão nos dar nada num passe de mágica, né? Que tem gente que diz para Deus: me dá isso, me dá aquilo outro. Deus não comercializa nada, não vende, não dá. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, é o Senhor da criação. E toda a sua criação Ele faz para os filhos seus, a herança. Toda a herança, a perfeição dos mundos e da criação do nosso Pai é para nós. Mas cada um foi criado livre, dotado de inteligência agora, né? E está em nós o interesse de buscar o conhecimento e mudar os padrões da nossa vida,
a nossa caminhada e nos fazermos merecedores, né? Até de vivenciar os problemas com serenidade e equilíbrio. Alô, Vânia Moraes, um grande abraço, querida, uma boa noite a todos, diz ela. Muito obrigada, querida, do Mato Grosso. Deus abençoe. E então nós vamos nos fazer merecedores, né? Da assistência dos bons espíritos. Não adianta pedir nada para espírito, porque espírito não tem nada para nos dar. Os espíritos vão nos trazer aquilo que Deus nos conceder, que foi por nosso merecimento. Então ele vai nos conceder a benção. Então, nós já sabemos, através desses esclarecimentos, que se estamos com problemas, com qualquer tipo de dificuldade, se estamos com enfermidades, né? Qualquer tipo de enfermidades, se estamos chorando e sofrendo, nós só temos que perguntar a nós mesmos o que será que eu fiz nesta vida, agora, aonde errei, o que eu estou fazendo errado, o que este sentimento, essa dificuldade de agora representa em relação aos sentimentos, é o meu egoísmo, meu orgulho, isso, aquilo. Se eu não encontrar a resposta, é porque a resposta está numa vida passada. Ela veio comigo, aquele problema, para que eu resolva. Porque todos os problemas e todos os sentimentos contrários ao bem, toda a dificuldade que temos de relacionamento com alguém, com os desafetos, isso tudo nós trazemos de outra vida. E estamos a caminho com o problema, não para nos deixar abater com o problema e nos encolher e deixar que o mundo venha por cima. Estamos aqui para encontrar a solução, resolver nós mesmos. Todos os problemas estão para serem vividos, resolvidos na medida que nos for concedido por Deus a licença e que nós nos fizermos merecedores. Então, vamos aprender através da religião a vivenciar os problemas de outra forma. Não é? Não culpando a Deus nem a ninguém. Eu estou assim por causa de fulano. Não tem de por causa de fulano. Todos os problemas que veio para a tua vida é para te fortalecerem e para cada um deles tu sair melhor do que quando entrou. É isso que serve, né? Está na nossa hora, nossa secretária não apareceu, vamos demiti-la. Não é, meus irmãos? Já está aí, não é? 21h30, a minha aguinha está aqui, ninguém tem aguinha para mostrar aí. Não vamos botar foto. Cadê a Vilda? Que Deus nos abençoe, meus amores, que vocês saibam valorizar a grandiosidade. Só que meus netinhos chegam e já querem. Dizem, ai, a aguinha do Papai do Céu. Maravilhosa, né? Vamos lá, então. Janete de Curitiba, Rosângela de... Ai, Rosângela, eu fico com medo de dizer, eu acho que é Erechim. Eu esqueço. Boa noite a todos, está dizendo ela, e a Janete, que assim seja. Muito bem. Vamos iniciar, então, meus amores. Sintam-se fraternamente abraçados, todos vós. Muito obrigada, gratidão imensa por suas companhias de sempre. Que o Divino Mestre Amigo nos conceda neste momento a sua bênção, para que tenhamos a boa compreensão desta palavra. E que todos nós, onde estiverem cada um de vós, possam, neste momento, sentirem-se envolvidos pelas mãos dadivosas da caridade bendita, a presença dos nobres espíritos que nos trazem a boa intuição e a boa compreensão da palavra, para que possamos
tê-la em nosso proveito e a bem de todos aqueles que nos cercam, e igualmente seja útil aos irmãozinhos desencarnados que estejam em nossa companhia. Que Deus nos ampare e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito bem, meus amados. Neste momento, nós estamos iniciando o capítulo 18 do nosso amado Evangelho segundo a doutrina espírita codificado por Kardec. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Na 136ª reunião virtual da oração, diretamente aqui de Niterói, Canoas, para todos vós, meus companheiros. Este capítulo, meus queridos irmãos, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Vamos aprender muito, né? Porque Deus chama e põe no nosso caminho, nos concede todas as oportunidades, aprendizado, e toda a assistência necessária no preparo antes da nossa reencarnação, né? E muitas das vezes as pessoas se envolvem e mesmo assim não se fazem merecedores. Muito bem, vamos lá. O primeiro item deste capítulo, nós vamos falar aqui, esse capítulo fala sobre a famosa parábola do festim de núpcias, né? Ou a festa de núpcias. E também nos fala da porta estreita, vocês lembram aquele, né? Larga é a porta da perdição e a estreita é o caminho da salvação, né? E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão nos céus, aqueles que vivem com a Bíblia embaixo do braço, que vivem dizendo, Senhor, nós almoçamos convosco, despertamos e dormimos e ensinamos, apartai-vos de mim que não vos conheço, porque não importa saber, né? Quanto mais a gente souber, mais responsabilidade tem que ter, né? E aqueles a quem muito cedeu, muito será pedido. Quanto mais a gente souber, mais responsabilidade temos de acertar, né? E os espíritos ainda nos dizem, será dado àquele que tem e tirado ainda aquilo que tem, é dado àquele que tem e tirado aí, não lembrei agora. Será dado àquele que tem e aquele que não tem, ainda lhe será tirado o que tem. É o interesse, né, meus amados? Que é aquele que não tem, aquele que tem o interesse, ele enviará os meios, e aquele que não tiver, com certeza vai lhe tirar, né, aquilo que já tem. Reconhece o seu cristão pelas boas obras, é o último item. Então é maravilhoso esse capítulo. Parábola da festa de núpcias. Jesus falava ainda através de parábolas e disse-lhes, o reino dos céus é semelhante ao rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados. Mas eles se recusaram a ir. E ele então enviou outros servos, com a ordem de dizer aos convidados da sua parte, eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que tinha feito engordar, tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles
Não se comovendo com isso, foram-se uns para a sua casa de campo, outros para o seu negócio, outros agarraram os seus servos enviados e os maltrataram e os mataram. E, ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as tropas destruir os homicidas e incendiar-lhes a cidade. Disse então a seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou e, em seguida, para ver os que estavam na festa, percebendo que nela um homem não havia portado vestes nupciais, e disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter vestes nupcial? E este homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés e atirai-os às trevas exteriores. Lá haverá choros e ranger de dentes, pois muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Segundo o que ensinou, que lavrou, escreveu, Mateus capítulo 22, versículo do 1 ao 14. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece uma pueril ingenuidade, né? Pois não compreende que se possa criar tantas dificuldades para assistir uma festa, e menos ainda que os convidados levassem a resistência ao ponto de massacrar os enviados do senhor da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida figuras, mas ainda assim é preciso que não saiam dos limites da verdade, né? Do verossímil, da realidade. Pode-se dizer que o mesmo todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não forem despojadas do seu envoltório para se procurar o seu sentido oculto. Jesus ia buscar as suas no uso mais trivial da vida e as adaptava aos costumes e os caráteres do povo a que falava. A maioria tem por objetivo fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido só parece ininteligível porque não se parte deste ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino do céu, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamara ao conhecimento das suas leis, né? Os enviados do Senhor são os profetas, que vinham exortá-lo a seguirem a estrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras, e suas advertências foram desprezadas. Muitos até foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados, que se desculpam por terem que cuidar do campo, dos negócios, são o símbolo das pessoas do mundo, que, absolvidas em suas coisas terrenas, são indiferentes a estas coisas celestiais. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia
com efeito prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, no entanto, eles sempre acreditaram, tomando a forma pelo fundo, que teriam uma dominação efetiva e material sobre tudo e todos. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idolatras e politeístas. Se alguns homens superiores ou vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal. Mas em nenhum lugar ela foi aceita como uma verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seu conhecimento sobre um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei. O princípio, através de Moisés, depois foi por Jesus. E foi deste pequeno raio que partiu toda a luz que deveria derramar-se sobre o mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, apesar de repelirem totalmente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para apegarem-se à prática de formas exteriores mais cômodas. O mal chegava ao seu auge. A nação escravizada estava dilacerada por facções, dividida por seitas, e mesmo a incredulidade havia penetrado no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para tornar a chamá-los à observação da lei e abrir-lhes um novo horizonte da vida futura. Primeiro, os convidados ao grande banquete da fé universal rejeitaram a palavra do Messias Celeste e fizeram-no perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido com essa iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado das coisas. A responsabilidade cabe primeiramente aos fariseus e os saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e o fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. E são eles, sobretudo, quem Jesus compara aos convidados que recusaram comparecer ao jantar de núpcias, para depois acrescentar: o Senhor, vendo isso, fez que os maus, que fossem convidados todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Entendia com isso que a palavra seria pregada para todos os povos, pagãos e idolatras, e que, conforme a aceitassem, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, e nem sentar-se à mesa para tomar parte deste banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e com a condição expressa, estar portando a veste nupcial. Isto é, ter a pureza no seu coração e praticar a lei segundo o Espírito,
Ora, esta lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, quão poucos há que aguardaram e aproveitaram. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino do céu. Por isto Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. Louvado seja. Maravilhoso. Muito bem, meus irmãos. Então, Moisés recebeu as leis de Deus, o povo não quis aceitar. Jesus trouxe toda esta verdade, mostrando aos homens a felicidade futura. Muito poucos quiseram ouvi-lo. E até hoje, porque aquele povo a quem Jesus falava, rude, que ele tinha que usar essas parábolas, né? Como quem conta, para quem não sabe, parábola, como quem conta as fábulas, as histórias para as crianças, né? Para que o povo entendesse. Ele ensinava e muito poucos aceitaram essa palavra. Vamos pensar assim, que naquela época não existia mídia, jornal, rádio, nada disso, né? Ele caminhou naquela região muito poucos quilômetros, né? Então, muito poucos ficaram sabendo dos seus ensinamentos e dessas verdades. E muitos estavam no lugar e não quiseram, nunca compareceram e nunca quiseram aceitar e nem ouvir o que ele tinha para dizer. Meus irmãos. E muitos davam desculpa, mesmo sabendo e tendo provas da verdade, davam desculpas. Iam para sua casa de campo, iam para os seus afazeres, seus negócios e não tinham tempo de estar se envolvendo com essas coisas. Esse povo que lá estava, esse povo que lá o apedrejou até porque trouxe esta história, essas verdades que nunca tinham ouvido, esse monte de novidade, né? Para eles, que eles nunca imaginaram, porque eles não tinham, na época, o povo humilde, não tinha direito nem de pensar, porque só quem tinha direito eram os senhores, né? Os ricos, os que tinham o poder e os títulos, né? O povo não tinha, só era escravizado, né, meus irmãos? Mas este povo, que depois ainda o apedrejou, muitos daqueles que andavam com ele ouvindo, né, estavam lá apedrejando. Somos todos nós. Não eram eles, somos nós. Quantos de nós estávamos lá e participamos disso aí? E quantas pessoas nós conhecemos hoje? Então, essas 3 revelações, veio através do Moisés, veio novamente com toda a pompa e circunstância, a maior da terra, embora a humildade e a simplicidade majestosa, né? Através de Jesus. E a terceira veio através da doutrina espírita da codificação, que aí veio numa linguagem mais simples e, além da codificação de Kardec, estendeu-se por todos os cantos do globo as manifestações espirituais, fazendo um chamamento ao povo, né? Para que agora sim não tem mais o que duvidar, né? E não tem mais como dizer que não sabe, porque agora se manifesta. Então, a partir daí,
avalanche de manifestações espirituais que houve por toda parte, entre velhos e crianças, né? E de todas as formas, escrita, falada, visão, enfim, fez esse chamamento e está por aí, né? À disposição de todos, e ainda seguem no dia de hoje, como muitos de nós conhecemos, tantos que têm que ir na balada, que tem que ir na casa da comadre, que tem que ir na casa do fulano, e que agora, quando eu me aposentar, então é que eu vou ver essas coisas, né? E quantas são as religiões aonde as pessoas não têm o direito de pensar e que alguém da religião é o todo-poderoso que domina o conhecimento, né? E que os outros, os fiéis, não participam nem na metade, porque a religião, os mistérios, são mistérios, né? Segredos. Como me respondiam quando eu era pequena, que só quem estudasse teologia para saber outras coisas, mais aprofundado no conhecimento. Né? E então, além de que, o mais importante de tudo, que não há desculpa para não se saber. Não existe uma só desculpa para não saber os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. E pior que isso, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Porque tu sabendo, tu vendo, tu enxergando essas realidades deste poder na frente dos teus olhos, através de toda e qualquer manifestação da natureza, desde a simplicidade de uma folha, tu te interessas por tudo na vida e não te interessa de onde vem esta criação e este poder inteligente. E então nós refletimos exatamente aquele povo que deu desculpa, que deixou para depois, que apedrejou e que matou as verdades, que anula da sua vida essa verdade. Tem uns que têm a cara de pau de dizer para a gente assim. Primeiro insistem para que a gente fale no assunto, né? Agora a gente já está mais calejado, já aprendeu melhor a viver com isso. Primeiro insiste porque querem ouvir o que você tem para dizer e depois assim, pois é, isso né? Mas nem todo mundo é obrigado a seguir, né? Claro que não é obrigado a seguir. Cada um nas suas conveniências. Até uns que já têm a responsabilidade, já acredita, já tem esse comprometimento, não o cumpre com a primacia. Se tiver aí o aniversário da comadre, o batizado do afilhado, o casamento do Zé, vão ir e não vão cumprir com a sua... Quer dizer que hoje porque está frio, amanhã porque está calor, e assim vão dando desculpa e falham o seu compromisso lá que assumiram, né? Quer dizer, então, que Deus e Jesus, por mais que aceitem, estudem e façam o comprometimento, já tenham se aproximado, se beneficiado, porque se não tivessem se beneficiado de alguma maneira, não estariam dentro, já teriam saído. Estão se beneficiando, mas Deus e Jesus ainda seguem em segundo plano. Mais além, mais adiante. Quando eu me aposentar, quem é que disse que vai viver até amanhã? E além de tudo, nós temos aqui a bendita da veste nupcial, que não adianta tu ir participar, dizer, fazer, ensinar e bradar os quatro ventos que tu tem a boa palavra, que tu sabe disso tudo,
delegar teus conhecimentos, porque quanto mais tu souber, mais responsável tu é por acertar o passo. E nenhuma religião e nenhuma crença do mundo vale alguma coisa se ela não te transformar e não te transformar numa pessoa melhor, no verdadeiro cristão, voltado às necessidades do próximo, que é a caridade. A roupa das vestes desta núpcia da parábola é como tu vive, como que tu vai te vestir, como é a tua vestimenta para o teu futuro, além e vida. Lá, que não tem o armazém, a loja da esquina para comprar a veste que tu tem dinheiro para comprar. A roupa que tu vais vestir, a tua visão será do teu sentimento. Será esta veste a caridade que tu estendeu aos teus irmãos. De nada vale. Muito pior e mais comprometedor ainda é todo centavo que tu gastar com a tua religião jogado fora para sustentar gente muito mais comprometida ainda do que tu, porque estão se valendo da boa fé para se sustentar. Porque o dinheiro que te sobre, a abundância que tiveres de conhecimento ou bens materiais, ela te foi concedida por Deus para que tu use em proveito daqueles que te cercam e não para te dar a ninguém. Então, o teu conhecimento, a tua fé, se não for raciocinada e tu apenas engolir palavras que te soam aos ouvidos, tu estás te comprometendo muito mais com cada uma destas palavras que tu estás engolindo por comodismo de não usar o tão preciosa inteligência que o Pai te concedeu para analisar, ponderar, pesquisar e ver aonde está a verdade. E como posso eu, que ouço, que enxergo, aceitar que alguém me fale alguma coisa sobre Deus e Jesus e eu não queira saber se aquilo é verdade ou não e eu adote isso simplesmente por comodismo? Porque se eu me agradar de qualquer profissão, gosto, sentimentos da vida mundana, eu vou querer me aperfeiçoar e saber como faz, como serve, como compra, de onde vem, tudo eu sei. E o mais importante, de todos os assuntos que possam andar alhures por aí na minha volta, este assunto eu não me interesso. Então, meus amados irmãos, vamos nos preocupar com a maior das gravidades, com o maior prejuízo que possamos acarretar para a nossa vida futura, que é não nos importarmos com a veste